Uma das coisas que está mais me surpreendendo, neste caso do início do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, é essa tentativa dos governistas de judicialização do problema. Nas últimas 48 horas, com certeza, uma dúzia de ações das mais diversas naturezas foram intentadas junto do Supremo Tribunal Federal para criar obstáculos à implementação da Comissão Especial do Impeachment e em relação ao próprio rito que deve ser seguido daqui para frente, conforme já foi anunciado e está estabelecido na Constituição Federal, na legislação ordinária, no próprio regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mas acho que a questão principal é essa ação que está nas mãos do ministro Luiz Fachin. O ministro Luiz Fachin, eu já disse, eu vi ele falando na quarta-feira de noite no Jornal da Band, a seguinte frase, eu abro aspas inclusive: eu vou propor, como se coubesse a um ministro do Supremo propor alguma coisa aos seus pares, né? Eu vou propor um regramento para que o processo de impeachment decorra sem qualquer outro tipo de problema legal que possa surgir pela frente, né? Pacificar essa questão. Bom, fecho aspas, né? Eu tentei falar com vários deputados federais, até falei inclusive, com senadores, com, enfim, políticos, advogados, juristas, nessas últimas 24 horas, porque me inquietou essas colocações do ministro Teori Zavascki, né? Ele mandou paralisar o processo já iniciado na Câmara, o processo de impeachment. Disse, olha, fica como está, aqueles 39 deputados que foram eleitos para a Comissão Especial do Impeachment, fica como está. Mas os restantes deputados que faltam para completar os 65, não será feita a nova eleição e não andará mais nada daqui para frente, até que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 16, resolver essa questão em definitivo, né? Bom, então está paralisado qualquer outro procedimento no âmbito da Câmara dos Deputados em relação ao impeachment. Bom, primeiro me assombra muito que o Supremo Tribunal Federal se arrogue a prerrogativa de legislar em relação a esse assunto. Ele não vai tomar uma decisão em relação a ações que já aconteceram e que possam, de algum modo, contrariar a Constituição. Mas é o que ele quer fazer. Essa é a primeira questão. Porque a Constituição e a legislação ordinária, o regimento interno da Câmara, eles são claramente definitivos e são transparentes, não tem o que discutir, né? Não é a primeira vez que a Câmara dos Deputados discute o impeachment, né? Praticamente todos os presidentes desde a redemocratização, eles foram objeto de um pedido de impeachment, né? Nenhum progrediu, a não ser o do Fernando Collor, que resultou inclusive impedido, né? Mas isso não é novidade, né? Isso é um assunto pacificado na Constituição, na legislação ordinária, no regimento interno da Câmara e do Senado, nos regimentos internos da Câmara e do Senado. Bom, então essa é a primeira questão, né? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. De manhã até hoje procurei conversar com alguns deputados e federais e coloquei essa questão para eles e eles não souberam me responder, não souberam me dizer nada a respeito desse assunto. Está todo mundo engolindo isso aí. É a primeira questão. A segunda questão, que eu considero até mais grave, é o seguinte: como é que o ministro Luiz Fachin não se considera impedido de falar sobre esse caso, de agir sobre esse caso, de relatar esse caso? Ora, por que razão se considerar impedido? Ora, se até juiz singular se considera impedido de julgar determinados casos, como é que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele não se julga impedido no caso específico do Luiz Fachin, eleitor da Dilma, eleitor do Lula, e ele mesmo, quando foi sabatinado
no Senado, declarou que votou no Lula e votou na Dilma, fez campanha para Dilma para presidente da República. E agora, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, como juiz, vai examinar a constitucionalidade ou não do que está sendo feito pela Câmara dos Deputados, e mais do que isso, até estabelecer o regramento do que os deputados e senadores devem fazer em relação a esse julgamento político da Dilma, e não se considera impedido? Bora, se não bastasse isso, naquela gravação fatídica do Delcídio Amaral com o filho do Bernardo Severo, ali o Delcídio Amaral diz claramente, entre aspas, assim: ah, o Fachin é nosso, ele abraça todas. Ora, senhores, isso bastaria para qualquer ministro se julgar impedido. Então são as duas razões que eu estou colocando aqui, né? Como é que um eleitor declarado da Dilma e do Lula, né, declarado em declarações lá no Senado Federal, agora de poucos meses atrás, né, e um homem que foi citado nessas gravações do Delcídio Amaral, nessas condições, como é que não se considera impedido? Como é que ninguém impede o impedimento dele? Né? Que temor reverencial é esse, né? Então, olha, eu acho que está faltando um pouquinho mais de bom senso por parte do ministro Luiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal, e um pouquinho mais de coragem do Supremo do Senado e da Câmara dos Deputados. Eu sei que estão fragilizados aí por tudo aquilo que está sendo colocado aí contra os chefes dos dois poderes, né? Por último, só para fazer um registro para vocês, o Jornal da Band e o Jornal Nacional estão intragáveis, hein, tentando colocar em primeiro plano as questões relacionadas com o Cunha e querendo ignorar esse mar de lama que envolve o governo Dilma e que o tornou passível desse impeachment, desse julgamento, né, político. Eu volto amanhã.